Olá, bem-vindo a todos, eu sou o professor Douglas e hoje nós vamos falar do curso Educação para Todos. Esse curso é direcionado a você que quer ser professor, a você que tem nas suas raízes a vontade de ensinar as pessoas. A docência corre no teu sangue. Para isso nós vamos falar sobre o governo, alguns pontos importantes para a gente decidir, falar também um pouquinho de educação infantil, educação para adolescentes, educação para adulto e educação superior. Bom, é importante vocês entenderem que este é o meu pensamento, é como eu vejo as coisas, é a forma como eu vou passar para vocês dentro da docência. Hoje eu sou professor do ensino superior, trabalho com graduação e pós-graduação, atuo em vários cursos e tenho aí um objetivo de passar para vocês um pouco da minha experiência. Não nasci docente, muito pelo contrário. Sou docente hoje por convicção. Eu gosto do que eu faço, sou apaixonado pelo que eu faço e de toda forma eu sinto que existe ainda um despreparo para as pessoas lidarem com essas situações. Temos pessoas diferentes, o mundo mudou, então nós precisamos entender tudo isso. Temos aí, iniciando a nossa trajetória do curso hoje, o governo. O governo, de alguma forma, ele é o nosso opositor. Pense da seguinte forma: governo e educação são coisas distintas. Falando nessa distinção, o governo em si, ele não está preocupado com a educação. Vamos deixar bem claro isso. O governo não está preocupado. Quando existe greve, quando existe aí manifestação, passeatas e tudo mais, o governo está feliz. Porque existe uma coisa, quando a gente fala governo e educação, nós temos que entender que não existe um incentivo. É obrigatório pela ONU, é obrigatório pelos índices, né? Tirar a criança da rua e botar a criança na escola, é obrigatório de alguma forma os incentivos sociais. Então o governo não se preocupa com isso, o governo não está preocupado em você ter conhecimento, em você fazer o país crescer através do conhecimento. Muito pelo contrário, que apoio tem os professores? Olha só, estamos vivendo agora, hoje, dia 21 de março de 2017, foi deflagrada uma greve a semana passada do ensino público. Ou seja, tudo que não poderia acontecer, aconteceu. Quer dizer, o governo entende que melhor não ter aula do que negociar com os manifestantes. Ou seja, será que o caminho é esse? A gente vê muitas vezes aí 2, 3 meses de greve nas instituições públicas, tanto no estado, como no federal, como no municipal. Será que esse é o caminho? Olha só, nós professores criamos um projeto pedagógico, iniciamos um projeto dentro do ano, temos as datas dentro de um cronograma, é tudo muito bem organizado e vocês sabem disso. Quem ainda não é docente, se prepare para isso. Existe um cronograma oficial, que é um calendário semestral ou calendário anual. E nós fazemos esse calendário, só que com essas greves o que acontece? Atrapalha todo o cronograma, atrapalha todo esse calendário. Vamos entender, né, gente, que o governo não está preocupado. Ele não está preocupado. Isso não é de agora, isso é de lá de trás. Todos os grandes levantes que nós vimos acontecer eram estudantes, era o pessoal de faculdade, era o pessoal que tinha conhecimento. Ou seja, o conhecimento abre a mente do cidadão. Abrindo a mente do cidadão, automaticamente ele começa a pensar e ele vai descobrir o que esse governo faz. E isso o governo não quer. Não existe incentivo. E esse governo que nós temos agora, Michel Temer, é prova disso. Ele não está preocupado mesmo conosco. Então, a gente precisa ficar atento, ter aí nosso senso crítico, evitar as greves, mas fazer as manifestações, mas evitar as greves. Hoje o nosso ensino é fraco de alguma forma. É um ensino que nós temos caído cada dia mais nos índices. Não se ensina português e matemática. Nós temos aí, eu vejo isso e eu tenho como comprovar isso. Tá? Isso é fato. Eu sou professor do ensino superior. O meu embasamento e a minha experiência é no ensino superior. E eu recebo aluno semi-analfabeto. Eu recebo aluno que não sabe escrever. Tem problema de escrita, tem problema de fala. Ou seja, nós estamos caminhando para frente ou estamos andando para trás? Então, é bom que a gente tenha esse senso crítico. Se você vai ser professor, esqueça o governo.
seja professor. Tenha consigo, dentro do teu coração, a vontade de ser professor. Há um tempo atrás nós tínhamos aí o magistério. Quando tinha o magistério, era uma coisa interessante, né? Parece que as meninas resolviam fazer o magistério porque tinham amor à profissão. E grandes professores nós tivemos que saíram do magistério. Por que acabou o magistério? Prova está que o governo não está preocupado com vocês. Prova está que o governo não está preocupado com a educação. Tiraram o sonho que antigamente existia. E era comum você ver pessoas se formando no magistério e lecionando, tendo aquela paixão, tendo aquela vontade de educar. Portanto, meu amigo, o governo não se preocupa com você. O governo não se preocupa com a educação no país. Muito pelo contrário, quanto mais analfabeto eu tiver, quanto menos pessoas esclarecidas eu tiver, mais falcatrua ele pode fazer. Então, vamos repensar. Verifique, vocês viram agora que fizeram uma mudança. Nós tivemos uma mudança na lei, mudança na grade curricular. Pode ser que seja bom, pode ser que seja ruim. Eu acredito que nem bom nem ruim precisava ser mudado. Vamos defender a mudança? Não, teríamos que entrar na minúcia para poder fazer essa defesa. Mas que cada um de vocês entre na minúcia, descubra exatamente o que foi modificado. Que nós precisamos de um país moderno, um país tecnológico, que nós precisamos de pessoas capacitadas, perfeito, precisamos. Mas olha só, será que esse é o caminho? Nós fomos consultados, nós professores fomos consultados para que houvesse essa mudança? Não. Não. Por quê? Porque é um governo ditatorial. Esse governo, ele manda. Vocês veem as coisas que estão sendo aprovadas, os projetos estão sendo aprovados. Eles estão aprovando o que eles querem, da forma que eles querem. E uma vez que está aprovado, nós somos os prejudicados. Então, vamos ficar atentos a essas manobras do governo. Se tiver que sair à rua, saímos à rua. Paralisamos um dia, paralisamos outro, mas não entre em greve. É tudo o que o governo quer. O professor em greve. E olha que coisa mais absurda, gente. Nós somos tratados como lixos. Eles nem atenção nos dão. Eles não querem saber se nós estamos passando necessidade ou não. Não querem saber se a gente ganha pouco ou não. Simplesmente não tem como negociar, não tem como pagar. Os cofres públicos estão vazios. Agora nós temos responsabilidade sobre os cofres públicos? Então, vamos ficar atentos. Literalmente as coisas acontecem, mas nós temos que fazer a diferença para que as coisas realmente aconteçam a nosso favor. Não entre em greve, tenha paixão pelo que faz. Pode ter certeza que nós faremos uma evolução bem grande na educação. E essa revolução precisa ser feita por nós. O governo não vai fazer essa revolução, somos nós que temos que perseverar. Falaremos um pouquinho agora de educação infantil. Temos aí, maternal, pré-1, pré-2, berçário, enfim, vamos passando várias fontes dentro do saber ali, que nós vamos começando a formar a educação infantil. Olha só que interessante. Há tempos atrás a criança nascia e ela ficava enrolada no coeiro, parecia um charutinho. Levava um tempo para você ver a criança, não podia ver antes dos 7 dias, algumas para não cair, enquanto não caísse o umbigo, tinha algumas crenças em cima disso. Hoje não, a criança nasce 3 horas depois, ela já está no quarto com a mãe e qualquer um pode pegar. Ou seja, já houve uma evolução e uma evolução bastante grande em relação a isso. Isso nós temos que entender, se houve essa evolução, de eu não poder ver antes dos 7 dias e 3 horas depois, 4 horas depois eu puder pegar essa criança, com certeza essa criança já é diferenciada. E essa diferenciação, obviamente, se reflete no estudo. Olha só, antigamente a criança, ela ia, não tinha nada de berçário, maternal, a criança ia para o pré. Então era o primeiro contato que ele tinha com a educação. Então ali ele ia ser alfabetizado e tudo mais, éramos alfabetizados de cerca do 6º para o 7º ano de vida. Hoje, não. As crianças com 6 meses de vida, 5 meses, até 4 meses, dependendo a licença que a mulher tira, ela já vai para a escola e já começa a ter alguns estímulos educacionais. Então, como tratar essa criança? Como trabalhar essa criança? Essa criança vai receber conhecimento, ela vai receber um tratamento diferenciado. O que nós temos que entender nisso tudo? Que hoje as crianças estão chegando mais cedo na escola. De alguma forma, elas estão tendo contato com a educação.
Passado isso, nós temos outros atributos, outras coisas diferentes também que estão acontecendo. A própria internet, né? Nós temos hoje programas educativos, nós temos a televisão como fonte de conhecimento, ou seja, a criança está assistindo um desenhos que já são diferentes de uma outra época, de outrora. Hoje não, são aqueles desenhos que são educativos. Desenhos que fazem com que a criança se desenvolva. Elas estão começando a ser alfabetizadas aos 4 anos de idade. 4, 5 anos, ou seja, nós temos 2 anos de diferença. Então, é importante você que vai ser um educador, né, que você tenha esse conhecimento, que você trabalhe esse conhecimento, que você faça a diferença na vida dessa criança, que você participe da vida dessa criança. É comum você ouvir que só os professores fazem e os pais deixam, eles abdicam a criação e a educação para o professor. É fato, é fato. Os pais estão trabalhando e quando chegam em casa estão cansados. E muitas vezes a criança também já está cansada e vai dormir. O contato passa a ser pequeno para a educação. Então, meu amigo, a educação passa a ser por conta e risco do professor. Você está monitorando, você está trabalhando a educação. E as crianças estão cada dia mais espertas, cada dia mais sabidas, né? Temos várias crianças aí com perfil de liderança. E hoje, se nós analisarmos a educação infantil em si, ela está mais promissora. Eu vejo, por alguma análise de conhecimento, que existem apostilas de trabalho para crianças de 5, 6, 7, 8, 10 anos. Ou seja, nós temos que entender que mudou o perfil. E para isso nós também temos que mudar a nossa didática, para isso nós também temos que nos atualizarmos, para isso nós temos que entender que as coisas são diferentes. O que era no passado foi, hoje é presente e amanhã literalmente será o futuro. E nós temos que estar pronto para isso. É a lousa digital. É a tecnologia que nós estamos abarcada, vamos falar isso um pouco mais para frente, na educação de adolescentes e adultos. Tudo isso está vindo de alguma forma que vem agregar valor. De alguma forma nós temos que pensar que as coisas estão acontecendo, o mundo não está parado. E a tecnologia vem avançando e nós precisamos nos preparar para isso. Você que é professor do ensino fundamental, né, tem que ter essa capacidade de análise. Tem que entender quem é o seu público-alvo. Tem que ter vontade de educar. Tem que ter vontade de fazer diferente. Eu ainda vejo professores se esgoelando em sala de aula. Não pode. Não pode. Desde um tempo para cá, existe um conceito de que o diálogo é fundamental. Será que você está pronto para dialogar com o seu aluno? Será que você consegue colocar o seu aluno quietinho no lugar dele? Para que ele possa ouvir o que você tem para passar? A sua mensagem? Será que você trabalha todas as formas que tem para poder desenvolver essa criança? Reflita sobre isso, pense sobre isso. Dentro dessa lógica, nós vamos poder entender o que você faz, como você faz. Será que eu sou um bom professor? Será que eu sou um professor criativo? Será que eu tenho capacidade de aprendizado? Porque é o seguinte, nós temos que pensar que é um aprendizado contínuo. Você tem que estar sempre aprendendo coisa nova. Se você não aprende coisa nova, como é que você ensina coisa nova? As crianças são ávidas pelo aprendizado. Hoje elas são capazes de olhar e repetir. Fazer exatamente o gesto que você faz. Então, você tem mais experiência do que eu. Sabe bem o que eu estou falando. E a você que não tem essa experiência, converse com o seu colega. Verifique com ele como ele faz, de que forma ele faz. Vá até a sala de aula dele, veja como ele trabalha. Não é demérito para ninguém, muito pelo contrário. Se ele faz um bom trabalho, é bom que você aprenda esse bom trabalho e agregue valor nas suas aulas. Trabalhe bem, cuide da criança, eduque, ajude ela a se desenvolver, porque pode ter certeza que ela vai ser um adulto melhor. Sem medos, sem preconceito, né? Isso é uma coisa importante. Hoje, quem não sabe escrever, não quer fazer redação. Eu não gosto de redação. Eu não gosto de português. Quem não sabe matemática, eu não gosto de conta. Por isso eu não quero. Será que é isso? Será que ele gosta de conta? Será que ele gosta de escrever? O que ele fez foi não aprender? Porque não teve um profissional competente para ensinar?
Pensa comigo. Será que você mesmo, não precisa nem pensar em quem você educa. Pense em você, o que você passou, quem foram os seus professores. Será que esses seus professores foram bons? Eu tenho certeza que se você parar para pensar, você vai, agora para todos, você vai lembrar de algum professor ou outro que foi muito bom. Professor que te ensinou a fazer diferente. Será que você tem essa condição, esse poder de análise? Será que você consegue ver que realmente quem é? Que professor foi bom? Que exemplo bom você pode trazer para dentro da tua sala de aula? Eu tenho certeza que você tem boas recordações. A vida não é fácil para ninguém, mas se você teve um bom professor, pode ter certeza que ele te marcou. Isso é o mais importante. Continuando ainda, no ensino médio, nós temos aí já uma transição, né? Podemos falar aí que nós já estamos trabalhando, saindo da criança para o pré-adolescente. É uma outra configuração. Hoje eles também amadurecem mais rápido. Eles têm todos os advanços da tecnologia. E detalhe, ao chegarem 7, 8 anos de idade, eles já são bem práticos nessa tecnologia. Já buscam informação adicional. São pessoas diferentes, pessoas que trabalham diferente. São criatividades diferentes. Muitos vivem um mundo particular. Não tiveram bolinha de gude, não tiveram peão, não tiveram boneca, né? E tiveram o quê? Um tablet, um celular, um computador. Nós precisamos entender, porque nesse meio teve gente que teve peão, bolinha, né? Que teve a boneca. Então nós trabalhamos com um sistema híbrido. Trabalhamos com gerações, a mesma geração, vamos dizer assim, né? Mas com criação diferente. Nós temos aí também aquele que não teve acesso, que não teve oportunidade, que dele foi furtada a oportunidade, que nós temos que entender como trabalhar também. E isso, pessoal, cabe a você analisar. Você tem que saber qual o teu público-alvo, com quem você está trabalhando. Pode parecer coisa de marketing? Não, não é coisa de marketing. Público-alvo é público-alvo. É saber exatamente com quem você está lidando. Se eu vou lecionar para infantil, eu vou lecionar para infantil. Se eu vou lecionar no fundamental, eu vou ensinar no fundamental. Então, eu preciso entender o que eu vou lecionar, para quem eu vou lecionar, quem é o meu público direcionado. E para isso eu tenho que criar uma doutrina e uma didática diferenciada para cada público. Mas eu tenho que entender isso. Se eu não conseguir entender, eu vou ter problema. É onde você fica fora. É mais ou menos assim, pessoal. Um professor que não entende da disciplina e quer lecionar a disciplina. Ele fica totalmente perdido. Qualquer pergunta vai ser um motivo dele ficar nervoso, dele ficar irritado. Por que isso? Porque ele não sabe o que ele está fazendo. Então cabe a você mostrar que você tem conhecimento. Chegamos à educação de adolescentes. Esse é um outro fato. Hoje, como eu falei para vocês, os adolescentes estão numa fase diferenciada. Eles já passaram por algumas fases aceleradas dentro de um processo de desenvolvimento. Chegam à escola, chegam ao professor. De que forma? Como é que ele foi formado? Bom, vamos deixar de lado como ele foi formado. Vamos pensar como eu vou formar daqui para frente. A tecnologia está ali. O libido está cada vez mais à frente. Eles conversam cada vez mais entre eles quando não ficam nos aparelhos celulares ou coisa parecida, que incomoda bastante dentro de uma sala de aula. O qual, dentro da minha opinião, eu acredito que deveria ser proibido. Mas chegam sem a cultura, chegam sem saber o que é ler um livro. No meu tempo, eu era obrigado a ler 3, 4 livros, né? Hoje, esquece. Eles chegam com a informação da internet. Eles querem mastigado. De alguma forma, eles querem tudo pronto. Ou seja, quando você pede uma pesquisa, aonde ele vai? Na internet. Ele não vai buscar um livro para poder se interagir com o livro. Eles não sabem folhear um dicionário. Muitos deles. É óbvio que eu estou generalizando, mas é o que eu vejo hoje dentro da minha sala de aula. Ou seja, espera um pouquinho, eu não estou errado dentro da minha concepção. Eu sei que existem pessoas diferenciadas, existem alunos diferenciados, assim como todos vocês estão me ouvindo.
Quem estiver me ouvindo já é diferenciado porque está me ouvindo. Foi buscar o conhecimento, foi atrás do conhecimento, foi buscar a experiência de quem tem experiência em outras áreas e que atua na docência. Então, será que essas pessoas têm essa curiosidade, essa vontade? São capazes de assistir um youtuber, são capazes de ver uma infinidade de filmes aí, porcaria na televisão, mas não são capazes de assistir uma palestra direcionada, uma palestra que vai agregar valor para eles. E quando você vai fazer palestras, porque eu também faço palestras em escolas, você vai fazer palestra para adolescente, você tem que chamar a atenção do adolescente. Eles não respeitam. E isso, de alguma forma, seu professor, vai acabar refletindo na tua didática, vai acabar refletindo na sua docência. E nós temos que entender que mundo é esse. Para que a gente entenda que mundo é esse, a gente tem que estudar. A gente tem que voltar no tempo. A gente tem que entender como eles chegaram até aí. Traçar um perfil dessa sala de aula. Verificar o histórico. Muitas vezes nós temos até esse histórico disponível. Passa de professor para professor, mas cuidado. Tem professor que não conseguiu trabalhar a didática e ele critica a sala. Será que ele foi uma pessoa envolvente? Será que ele foi uma pessoa que fez diferente? Será que ele foi um professor ativo ou foi um professor passivo na situação? Nós temos que entender qual o perfil dessa sala de aula. Não julgue o livro pela capa. Não julgue o livro pela capa. E nós temos que buscar sempre um novo conhecimento. Esse conhecimento, ele traz através do desenvolvimento. Vamos conversar entre nós professores, vamos chegar a um consenso. O que é essa sala? Qual o perfil desses alunos? Por que nós não fizemos isso? Por que nós não conseguimos fazer aquilo? Aonde eles estão? O que eles pensam? Qual a filosofia desses alunos? Será que nós temos condições de fazer diferente? De repente sim. E eu acredito piamente que sim. Existem salas no ensino superior que são intragáveis. Alunos que realmente não te permitem dar aula. Mas você tem que entender o que está acontecendo. E partindo dali, criar uma aula. Talvez você tenha que mudar, talvez você tenha que se transformar. Talvez você tenha que se reinventar. Talvez a didática que você está utilizando não é a didática correta. Todos têm que ter vontade. Todos os alunos têm que ter vontade de estudar. É óbvio, como em tudo, em qualquer profissão. Eu tenho profissionais que não gostam do que fazem. Falo num outro vídeo que eu tenho, que eu falo sobre carreira, sobre empregabilidade. Tem profissional que não gosta do que faz. Tem aluno que não gosta do curso. Mas a gente tem que entender e explicar para eles. Olha, meu companheiro, se você quer chegar a ser alguém na vida, esse é o caminho, você tem que passar por isso. São obstáculos que têm que ser vencidos. Assim como nós, profissionais da docência. Nós também, muitas vezes, não queremos. Nossa, aquela sala, meu Deus, vou pegar aquela sala, porque você ouviu falar, alguém falou que ela era ruim, e você já automaticamente criou um preconceito sobre uma determinada sala. Será que isso é justo? Será que isso é certo? Será que você não pode fazer diferente? Ouça o que seus colegas têm a dizer. E eu escuto muito, pessoal, muito. Ah, aquela sala é ruim, aquela sala é ruim. Ninguém consegue fazer, ninguém consegue dar aula. Eu vou ser bem sincero com vocês. Se eu levasse isso a ferro e fogo, eu já tinha abandonado a docência. Porque eles falam mal mesmo. E eu não tenho problema nenhum com sala nenhuma. Será que eu sou diferente, sou melhor que os outros? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Uma coisa eu sei, que eu faço acontecer. E uma vez que você faz acontecer, acabou. Você vai fazer diferente, as pessoas vão te ver pela diferença que você faz. E o adolescente, ele tem que ser bem tratado. Ele tem que ser, receber uma dose de carinho, que é o que muitos não fazem. Quando eu dou palestras para adolescente, com certeza eu digo para vocês, existe uma diferenciação. É óbvio que eu tenho que me impor sobre quem eu sou, fazer com que eles notem a minha presença. Para isso eu me preparo e envolvo eles no processo, que é isso que a gente tem que fazer. Eles têm muita energia, os hormônios estão aflorando, então nós temos que entender. Não adianta ficar gritando em sala de aula. Essa gritaria em sala de aula só afasta o aluno da sala de aula. Para isso, pessoal, nós temos que entender qual que é o nosso papel.
qual a nossa filosofia. Quando nós não educamos bem, quando nós não trazemos lá da educação infantil um aluno que tenha realmente condições, ele vai passando de fase, E essas fases ele vai simplesmente eliminando. Ele não consegue passar de fase, mostrar que ele aprendeu dentro daquela fase, que ele viveu aquela fase. Não, ele vai pular essa fase. Ele vai ser empurrado para outra fase. E ele vai chegar na faculdade com ideia de moleque, com ideia de adolescente. E muitos chegam com 17 anos lá, é adolescente. 17 anos de idade, 17, 18 anos. Ele não sabe o que quer, ele não sabe ainda o que é a faculdade. Ele acha que aquilo ainda é o colegial antigo. Não é isso. Então, nós temos que entender como funciona essa sistemática para que a gente possa realmente fazer. Vamos pensar nisso. Educar o infantil, trabalhar o infantil, trabalhar bem, você que vai trabalhá-lo, e melhorar a qualidade do adolescente. Bom, pessoal, nesse curso de Educação para Todos, falamos aí da educação infantil e do adolescente. A base de tudo é o infantil. Como você trabalha essa criança, né? Como que essa criança vai chegar até a adolescência? E é um período longo. Nós temos um período longo aí. E é um período fundamental, gente. Período fundamental. Eu quero um adolescente que respeite. Eu quero um adolescente que esteja preparado. Mas de que forma ele vai estar preparado? Você tem que prepará-lo. Você que trabalha o fundamental. Eu digo que ensinar não é difícil, mas ter paixão pelo que faz é o mais importante. Tem professores, tem docentes que realmente têm a didática. Não é o que ele gosta de fazer, mas ele tem a didática. Talvez ele nem tenha paixão pelo que faz. Encontrou um meio, né, de poder lecionar. Mas manda bem, consegue trabalhar a disciplina, consegue trabalhar a criança, né, e o adolescente. Mas vamos pensar, como eu havia falado para vocês, se eu tenho um apaixonado pelo que faz, que era o que formava o magistério, pessoas apaixonadas, pessoas que tinham vontade de fazer, então eu tenho certeza que eu vou ter pessoas diferenciadas. É o que eu falei para vocês, é comum você lembrar de um bom professor, é comum você lembrar daquele professor que fez a diferença na sua vida. Eu, por exemplo, lembro da minha professora ainda, e olha que faz bastante tempo aí, eu lembro da minha professora que me alfabetizou. Era como se fosse assim uma paixão, né? E é isso que a gente tem que deixar. Eu tenho professores de faculdade que eu lembro até hoje, professores bons, professores diferenciados, que fizeram a diferença na minha vida. No meu livro, eu coloco um agradecimento aos mestres, porque eu tenho uma fase antes e pós-docência. Antes, eu tenho a fase de administração, fase de gestão empresarial. E depois eu tenho a fase de docência, que já vai aí para os 10 anos que eu estou na docência. E eu reverencio, sim, esses meus professores, que é o que a gente tem que mostrar. Me dói muito saber hoje que aluno bate em professor. Me dói muito saber hoje que o aluno consome droga na sala de aula e o professor não pode fazer nada. Me dói muito relembrar os tempos, né, ao mestre com carinho, e hoje não ter o que lembrar. Os alunos não se compadecerem, não literalmente estarem alienados ao que é ser um bom mestre. Mas por outro lado também me dá um certo orgulho quando um aluno me liga: professor, lembrei do senhor hoje. A aula que o senhor passou para mim, nossa, aconteceu na minha empresa hoje. Professor, eu consegui um bom emprego graças às dicas que o senhor deu. Pessoal, é isso que faz com que você continue sendo professor. É o diferencial que você pode causar na vida das pessoas, porque de alguma forma você se especializou para isso. Você causa um diferencial na sua vida, porque a hora que você recebe esse feedback, as coisas mudam. Você passa a investir mais, você passa a querer fazer mais. Agora imagina quando a criança junta as frases, quando a criança começa a decifrar o enigma das letras. Não tem preço, não tem preço. Então, isso tem que fazer com que você reflita: que tipo de profissional eu sou? Qual a minha responsabilidade?
Muitos de vocês que vão assistir esse vídeo vão dar aula para criancinha, para o infantil, e vão dar aula para adolescente. Talvez muitos não queiram dar aula para adulto e nem para faculdade. É a opção que você faz. E é uma opção que você faz coerente com o que você quer para a sua vida. E isso é importante. Isso é importante. Você tem que ir aonde você acha que se dá melhor, onde você se encontra. E esse objetivo é você que tem que ter. Não adianta você falar, eu vou dar aula para adulto, vou dar aula na faculdade porque eu ganho mais. Pessoal, como eu falei no vídeo de empregabilidade, vocês vão ter oportunidade também de vê-lo. Vai estar disponível para vocês. O que é o salário? Aonde entra o salário e aonde entra a satisfação? Uma coisa puxa a outra, com certeza. Se você pode ganhar mais lecionando numa escola melhor, muito que bem. Se você não consegue, que você faça aquele teu salário ser suado, ser honesto, né? Ser prazeroso, porque não tem outra coisa que vai mudar de imediato. Você propaga essa mudança, você evolui através da própria evolução do teu currículo. Ah, eu quero ser professor universitário, já vamos falar sobre isso, né? O que você precisa. Ah, eu quero ser professor de uma outra qualificação. É você que tem que buscar a qualificação. As coisas não vão cair do céu, você não vai ser promovido pura e simplesmente se você não estiver capacitado. E é você que tem que buscar isso. Mas tudo se reflete no que você plantou. E o plantio, né, é o que a gente fala. Tem até uma frase que fala, o plantio é opcional. Mas a colheita, gente, é o que você plantou. Ela é certa. Se você não plantar nada, você não vai colher nada. Mas se você plantar, pode ter certeza. Quem semeia vento, colhe tempestade. Já diz o ditado. E se você plantou coisa boa, pode ter certeza que coisas boas vão aparecer para você. Entenda isso. Entenda isso. Tem aí outras opções para vocês, que é educação para adulto. Nós temos hoje o EJA, que é dar opção, dar condição para quem não teve oportunidade. Olha só, você pode fazer um laboratório hoje no EJA? Pode. Antes de ir para dar aula em faculdade? Pode. Eu até aconselho. É interessante, pessoal, o público do EJA é um público diferenciado. É um público que quer buscar conhecimento. É um público que não teve oportunidade quando infantil, quando adolescente, e agora ele virou adulto. Ele está tendo essa oportunidade de buscar uma melhoria, seja ela no seu trabalho, seja no seu conhecimento, seja para a sua vida. Pode ser que você também se dê bem dando aula para o EJA. Pode ser que se você acreditar que você é capaz, você vai adiante. E é muito bacana dar aula para o EJA. Eu já tive essa experiência. As pessoas que estão ali estão buscando conhecimento. É claro e nítido. Ah, tem alguma dificuldade? Talvez a mesma dificuldade que tem uma criancinha de se alfabetizar. Mas você é professor, você é um mestre. Você tem que ter a sabedoria para poder conduzi-la. E eu vejo depoimentos, porque aí são coisas muito bacanas. Eu vejo depoimento, né, de pessoas que fizeram EJA e conseguiram entrar numa faculdade. Pessoas que fizeram EJA e descobriram o mundo das letras. Descobriram que existe um horizonte além do que ele imagina. Você pode ser aí o anjo nessa concepção. Você pode ser a pessoa diferenciada. Veja bem, nós falamos de infantil, falamos de adolescente. Agora nós estamos falando de uma outra categoria, que essa categoria foi excluída de alguma forma. Ela não conseguiu, não teve, o teu tempo passou. Pode ser que ela tenha vindo, sendo alfabetizada na infância e passado até por um colégio, aí, por uma curso de quinta ou oitava série. Pode ser que ele tenha parado, não tenha concluído. Pode ser. Mas vamos entender, ele agora é adulto. Ele agora tem consciência do que ele precisa. Ele agora tem consciência do que é necessário para poder continuar nesse mercado. Ele vê
que as pessoas se diferenciam pelo seu conhecimento. Ele começa a entender isso. E olha só, pessoal, uma margem aí bem alta, 70% das pessoas que fazem EJA chegam à faculdade. Os outros 30% talvez não cheguem por N motivos. Não tenho dinheiro, não tenho condições, moro longe, tenho um financiamento muito elevado, porque tem custo, não só o custo da faculdade, mas tem todo um custo de condução, lanche, aquela coisa toda. A pessoa não consegue, mas ela já está feliz por ter dado o primeiro passo. E o próximo passo vai ser a faculdade. Então nós temos que entender que esse adulto, ele pode engrandecer muito o nosso currículo profissional. Você, ao dar aula para ele, você vai sentir. Quem já teve oportunidade sabe o que eu estou falando. Você vai sentir o brilho nos olhos, a vontade do saber, diferentemente de um adolescente. Que ele está na sua trajetória normal, que ele está na sua vivência normal, que ele está caminhando dentro da sua normalidade. Esse adulto não. Ele olha para você com anseio, com desejo de saber, desejo de aprender. É importante a gente entender isso. E pode ter certeza, isso vai ser extremamente valioso para o seu currículo. Se você tiver oportunidade hoje de fazê-lo, faça. Alguns de vocês atuam na comunidade, trabalham na comunidade de vocês, trabalham na igreja. É importante também você trabalhar na igreja. É importante você saber, né, que existem pessoas que vão buscar conhecimento. Quanto mais você puder, quanto mais você acreditar que você pode fazê-lo, faça. Não pense em ganhar dinheiro sempre. Seja voluntário. Já diz um ditado, né? Quem dá ao pobre, empresta a Deus. E se você quiser ser agraciado pela vida, faça o bem. Faça diferente. Se engaje em projetos sociais. Comece desenvolvendo a sua didática ali. Veja onde está o seu público. Veja qual o público que você quer atuar. Não tem melhor do que você fazendo ali. Pense que as pessoas que procuram você, os alunos que procuram você, são pessoas que querem você do lado. Pense na sua valorização pessoal. Obviamente você vai dar um start também na sua valorização profissional. Busque o caminho, saiba o que é necessário, faça cursos complementares para que você possa ter uma didática. Temos um outro problema aí hoje, que não é um problema, né? A gente trata como um problema, mas o problema ele passa a ser desde que você não esteja capacitado. Vivemos a inclusão hoje. Em sala de aula entra qualquer tipo de aluno. Hoje nós não selecionamos mais a escola especial e a escola normal. Nós temos alunos de diversos tipos, ou seja, é heterogêneo. Agora, o que vocês precisam fazer? Começar a entender. Vou fazer um curso de educação especial, porque ele vai entrar na sua sala e você tem que saber como trabalhar nesse aluno. Olha a responsabilidade do professor. Além de ter que cuidar da didática, também tem que entender sobre pessoas. Porque o perfil de cada um é o perfil de cada um. Como você neutraliza isso? Como você trabalha isso? Muitos colegas chegaram e falaram: professor, desisti de ser professor. Por quê? Eu não consigo. Tem uma criança especial na minha sala e eu não consigo trabalhar. Choca as pessoas. E isso tem que acabar. A gente precisa saber que as pessoas estão lá. Eu mesmo já tive nas minhas aulas no ensino superior vários especiais que chegam e você tem que saber trabalhar. Como é que você faz isso? É importante que você tenha noção de que você precisa reciclar sempre. Você precisa buscar sempre um caminho para poder fazer diferente. E você tem que estudar. A palavra, a tônica é estudar. Muitos de vocês que estão vendo esse vídeo, eu converso. Eu sei o que eu estou falando porque eu converso com alguns alunos e prego sempre que você faça uma pós-graduação, que você se especialize. É importante, muito importante, já vamos falar disso na educação superior. Mas é importante você se diferenciar, buscar um caminho diferente. Hoje eu faço um trabalho em sala de aula que você faz a sua visão. E dentro da visão de muitos ali, eles querem a especialização. Mas quantos fazem? É como eu escutar: estou cansado, vou parar. Está cansado, vai parar? Você chegou até aqui,
Por que não dá um passinho a mais? Aí depois você dá uma descansada. Mas faz uma pós. Faça a diferença para você mesmo, para você se diferenciar no meio de todos. Muitos passam nesse trabalho e falam que vão fazer. Mas aí eu vou verificar a pós-graduação, tem meia dúzia, numa sala de 60, 70, que ao fazer esse trabalho que eu passo para vocês, que já estão me assistindo, que sabem qual foi o trabalho, que é a visão para o futuro, dizem lá que quer fazer mais de uma pós, querem fazer pós nisso, pós naquilo, mas e aí? Ficou tudo para depois? Seria o trocadilho? Será que você deixou tudo para depois na sua vida? Pensem bem. Muitos de vocês que estão me assistindo já foram tolhidos no passado, não tiveram oportunidade e agora chegou a oportunidade. Siga adiante, faça a diferença. E fazendo aí o ensino para adulto, você se prepara de alguma forma para que você venha dar aula no ensino superior. Eu digo para vocês, dar aula no ensino superior é muito tranquilo, é muito legal, é uma coisa que satisfaz. Eu, aos meus 40 anos de idade, fui estudar, fui aprender como é que faz, fui me especializar para poder dar aula para o ensino superior. Eu não tenho aptidão com adolescente, não tenho aptidão com a escola infantil, não tenho. Tenho aptidão com o EJA, adoro o EJA, eu acho que é para mim, de alguma forma, foi assim a maior experiência, mas o meu foco é ensino superior, que é o que nós vamos começar agora. Para você dar aula no ensino superior, é necessário que você tenha uma especialização. Se você gosta, se você tem aderência, se você realmente quer fazer, faça uma especialização. O que você precisa para dar aula no ensino superior, além da especialização? Conhecimento. É fundamental. Ter aderência à disciplina. Não pegue qualquer disciplina. Pegue a disciplina que você tem conhecimento. Se você tem conhecimento de alguma coisa, você fala bem sobre essa coisa. Se você não tem conhecimento, você tem que estudar bastante. Não quer dizer que você seja incompetente, mas você tem que estudar muito. E é fundamental que a gente busque esse caminho. O que eu quero? O que eu quero para mim? Qual o objetivo que eu tenho na minha vida? Será que esse objetivo ele está caminhando para o ensino superior? Será que eu vou gostar de dar aula para adulto? Olha só, eu dou aula para vocês. Eu sei o meu objetivo qual foi há 10 anos atrás. Hoje, eu estou aqui. Como exemplo, mandando uma palestra para vocês, mandando um treinamento para vocês, ou um curso, como assim a gente chama, mostrando que existe a possibilidade. Dizendo para você que basta você querer. Agora, uma série de fatores. Eu vou dar umas dicas posteriormente para vocês, que levam você a isso. O que a gente precisa entender, basicamente, o que eu quero para a minha vida como profissional acadêmico. Eu tenho capacidade, muitos eu vejo comentar, eu não quero ser professor, eu não quero ser professor, eu quero ser gestor escolar. Perfeito, perfeito. Eu acho bonito quando a pessoa fala, eu não quero ser. Mas eu acho lindo e maravilhoso quando a pessoa fala, eu quero ser. Eu tenho vocação, eu gosto. Pessoal, dar aula para adulto é muito bom. Principalmente quando você tem uma faixa etária um pouco elevada. Quando você vê o adolescente, que ele chega no primeiro ano de faculdade, esse adolescente, ele ainda traz algum resquício do que era o colegial. Mas você logo molda. Mas você tem que saber do que você está falando. É através do teu conhecimento que as pessoas vão lhe respeitar. Então não seja um aventureiro. Não seja um auleiro, que a gente chama, né? Professor que vai lá só buscar aula. Não. Seja um profissional acadêmico. Aquele que pesquisa, aquele que faz a diferença, aquele que tem capacidade de responder um questionamento de um aluno, aquele que submete ao aluno à reflexão. Esse é o profissional. O adolescente, ele tem uma característica, o adulto tem outra. O adulto vai buscar o conhecimento porque lhe falta alguma coisa. Então ele quer ser diferente. E para que ele seja diferente, ele quer que você faça a diferença também. Ele espera em você alguma coisa diferente do que ele não tem aprendido. Assim como vocês esperam de mim.
Assim como vocês esperam de outros professores. Você espera que ele tenha experiência de mercado para passar para você, para que você possa, dali para frente, tê-lo como referencial. Você pode ser um referencial bom ou um referencial ruim. Depende de quem? Depende de você. Dar aula para criança é uma coisa, dar aula para adulto é outra. Mas as responsabilidades são iguais. A paixão é a mesma. Se você faz bem o infantil, faça bem o infantil. Se você se dedicar ao superior, faça bem o superior. Não muda muita coisa, porque a responsabilidade é a mesma. Para isso você tem que ter conhecimento. As criancinhas olham você e veem em você a maestria, a pessoa que vai ajudar a desenvolver o seguro, o porto seguro, né? O amparo, quando é infantil. Quando é adulto, a mesma coisa. Quem vai cursar a faculdade espera ter bons exemplos de professores. Espera que os professores façam a diferença na vida deles. E você pode ser essa pessoa. E é o que eu falo para vocês, eu me sinto muito orgulhoso quando algum aluno me liga falando que conseguiu um bom emprego. Quando algum aluno me fala, mesmo durante a aula, professor, aconteceu uma coisa que o senhor falou em sala de aula. Ou seja, vem reforçar que o meu caminho está correto e o que eu estou falando é certo. O investimento que eu faço, ele é forte. Por quê? Porque eu quero a diferenciação. Em tudo que a gente tem que fazer, tudo que você é obrigado a fazer, ou seja, tudo que você tem prazer em fazer, você tem que fazer bem feito. Não interessa. Se hoje eu sou professor ou estou professor, você tem que fazer bem feito os dois. Ser professor, gente, é o melhor dos mundos. Estar professor, tome cuidado. Você pode até ter vontade, ainda não se definiu. Se você tem didática, muito que bem. Se você não tem didática, comece a verificar. Comece a analisar. Não seja um professor cadeirado. Cadeirado o que é? Que senta na cadeira e não levanta. Dê aula em pé. Mostre para as pessoas a sua versatilidade. Trabalhe em lousa, trabalhe em PowerPoint, trabalhe em lousa digital, que hoje nós temos essa lousa digital. Conheça as tecnologias, se atualize. Eu estou vendo muita gente sem atualização, não sabe usar um Word, não sabe usar um Excel. Professor moderno tem que ter o conhecimento da tecnologia. Para dar aula para adulto, se prepare. Você não tem que ficar só lendo textos. Não tem que mandar que ele leia texto, mas o texto é importante. Tem que fazer habilidades manuais? Tem que fazer. Volta um pouquinho para o passado, volta se necessário. Mas trabalhe a tecnologia do momento, trabalhe a tecnologia contemporânea. Esse é o grande fio da meada. Se nós entendermos que eu não fujo a minha responsabilidade trabalhando com o infantil, e eu não fujo a minha responsabilidade trabalhando com o adulto, com o ensino superior, eu sou um bom profissional. Eu sou uma pessoa diferenciada. E buscar conhecimento. Muito a gente ouve falar, muito a gente vê que aconteceu alguma coisa, mas muitos saem da docência. Primeiro, porque não se preparam. Segundo, porque não se atualizam. E terceiro, por causa da própria inclusão. Eu tenho amigos que chegaram e falaram, eu não consigo. E ele tinha um sonho de ser professor. E as adversidades, pessoal, é fundamental. A gente sabe que hoje nós temos de tudo dentro da sala de aula. Várias pessoas pensando diferente. É o heterogêneo que a gente chama. E eu não sou o dono da verdade. Eu não sou o dono do conhecimento. Muito pelo contrário. A verdade está aí para que cada um tenha a sua. Existe uma verdade única, que é a convergência. Mas você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Assim como eu estou passando para vocês esse treinamento, fato. Estou passando um treinamento porque é a maneira como eu vejo o ensino hoje. Analiso a capacidade do governo de destruir o ensino hoje. E não é uma coisa nova. Vocês sabem disso. Vocês, em algum lugar, foram vítimas desse próprio governo no passado. E hoje ele está retomando. Tirando a vontade que a gente tem e a capacidade que a gente tem. Temos que pensar que quando você faz a transição,
você tem que saber exatamente o que lhe compete fazer. Eu estou capacitado? Eu tenho condições de atuar nessa área? Eu tenho condições de ser promovido, vamos dizer assim? Era como se fosse uma carreira. Eu comecei lá no infantil, embora eu não vejo desta forma, mas é uma carreira. O que eu preciso para poder atingir novos objetivos? Treinamento, capacitação, dedicação, gostar do que faz. Isso é muito importante. Você gosta do que você faz? Será que você gosta? Será que você tem aderência? Será que você tem aptidão? São perguntas que você tem que fazer. E não esperar entrar dentro de uma sala de aula para ver como funciona. Eu vejo que ainda tem pessoas dentro da graduação que têm vergonha de falar em público, têm vergonha de apresentar um trabalho. Como é que vai ser professor? Me responde. Como vai ser professor? Temos novas tecnologias, que uma delas é essa, que eu estou falando com vocês, que é o ensino à distância. Vocês não estão me vendo presencialmente, mas vocês estão me vendo em vídeo, que é uma nova tecnologia, que é uma tecnologia que nós temos que entender como funciona, para que assim nós possamos fazer diferente. Você vai trabalhar essa tecnologia também. Nós estamos caminhando para o ensino à distância. Nós estamos caminhando para a era vídeo, videoaula. As empresas hoje já trabalham com o sistema e-learning, ou seja, treinamento online. A capacitação passa a ser online. E nós vamos estar nessa telinha, assim como vocês estão me vendo. Amanhã pode ser você. Não relute contra. Não dê de ombro. Muito pelo contrário. Tente descobrir o que é. O que a gente não sabe, a gente tem que buscar informação. O que a gente não sabe, a gente tem que descobrir. E está na sua mão descobrir isso. Você está aprendendo que a pesquisa é fundamental. E muitas vezes a gente pede em sala de aula para que vocês façam uma pesquisa. Ah, professor, de novo. Amanhã você é o professor e vai estar pedindo isso para o seu aluno. Faça diferente. Se você não fizer diferente, nada vai ser feito. Mas é você, cabe tão somente a você. Agora eu vou deixar algumas dicas para que você possa realmente fazer diferente. Entenda que quem está falando aqui é uma pessoa que gosta do que faz, apaixonada pelo que faz. Ser professor foi o que eu escolhi para mim. Já tinha passado um bom tempo na administração. E hoje não. Eu gosto de lecionar. Eu gosto do que eu faço. Primeiro, seja perseverante. Acredite em tudo o que você quer. E foque que você vai conseguir. Entenda o que é a diferenciação dentro da educação. Infantil, adolescente, adulto, superior. Entenda para saber aonde você vai se posicionar. Qual o caminho que você vai seguir. Entenda do governo, legislação governamental, o que está acontecendo com o governo, o que ele está exigindo, o que ele está criando de leis para que você possa se atualizar também e atingir seu objetivo. Goste do adolescente. Goste do adolescente. O adolescente é o futuro. E vai ser sempre o futuro, porque nós vamos estar sempre preparando crianças para assumir postos acima, até a presidência. Mas é você que cria.